Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma tecnologia maravilhosa em termos de material e técnica para fazer aquelas restaurações extensas e que até agora, pouco tempo atrás, ela precisaria de qualquer maneira ser enviada para o laboratório. Hoje em dia a gente tem um material excelente, o material da marca Voco, é uma marca alemã, então que a gente pode fazer esse tipo de trabalho no consultório, então enquanto a gente faz, o paciente já fica aguardando e já sai do consultório totalmente pronto, então sem precisar ir para casa, esperar o laboratório fazer e voltar outro dia. E em seguida a gente vai mostrar para vocês um caso de reabilitação total, envolvendo as coroas de porcelana, os laminados de porcelana e também com tratamento com implantes. Então nesse momento eu vou mostrar para vocês esse caso que é uma técnica que a gente consegue facilitar em muito o resultado com relação ao que diz respeito ao tempo do tratamento. Normalmente o caso é feito da seguinte forma, enviado para o laboratório. Então vamos supor que a gente está com uma paciente aí nessas condições, tem um problema grande aí no dente, uma cavidade já grande, mas ela não tem que fazer coroa ou tem necessidade de tratamento de canal para reabilitar esse tipo de caso. Então o que a gente faz normalmente? Faz todo um preparo relativamente expulsivo, para que depois a gente envie para o laboratório, aí está o X da questão, a gente tem um tempo que aí então envolve a agenda do próprio profissional e o tempo do laboratório para poder confeccionar uma pecinha que vai encaixada, uma pecinha de porcelana que é acoplada, encaixadinha certinho naquele espaço que estava faltante. A gente logicamente seleciona a cor antes, o fato de ter que enviar para o laboratório, então é enviado o estudo previamente, para que eles tenham lá a possibilidade de fazer da melhor maneira. Então assim depois vem pronto, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, então o nome certo seria ou uma inlay quando é menor, ou então uma onlay quando é um pouco maior. E aí a gente então agora acaba cimentando isso no dente. Então facilita bastante para o paciente, não há uma perda daquele dente ou ter que fazer tratamentos que sejam mais invasivos e o resultado logicamente é muito bom. E aí o que a gente tem hoje é o seguinte, existe então uma marca que a Morgana bem lembrou no começo, que a gente tem utilizado no consultório, uma marca alemã chamada Voco, que possibilita que a gente realize esse tipo de tratamento no consultório. Ou às vezes o paciente aguarda um período e tal, mas na própria clínica a gente consegue resolver isso tudo na mesma hora. A vantagem ainda desse tipo de tratamento é o seguinte, em vez de eu fazer uma, tal, às vezes faz uma, envia para o laboratório, eu tenho a possibilidade de fazer numa sequência, por exemplo, tiverem dentes ali, por exemplo, premolar, o primeiro premolar, o segundo premolar e o molar, com restaurações aquelas antigas, aquelas de metal, aquelas de amálgama, eu posso fazer remoção de todas elas e na mesma etapa eu posso fazer convecção de todas elas. Então aqui eu vou passando aos pouquinhos esse vídeo para vocês, explicando como é que funciona. Eu vou mostrar também, mostrar para vocês aqui manualmente cada material e cada técnica que a gente vai estar utilizando. Então aí, sendo o dente preparado, logicamente tem que ter um preparo relativamente expulsivo para que a gente não tenha aí nenhum tipo de problema de retenção. Então o que a gente está mostrando ali é o seguinte, deixa eu só montar aqui botar uma luva e explicar para vocês. Então é como se eu tivesse da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui alguns casos, alguns modelos, então vamos supor que o paciente tem um problema nessa região aqui, em qualquer um desses dentes que a gente está vendo aqui. Então, por exemplo, como a gente mediu ali, ou viu no vídeo, do molar. Então vamos supor que tivesse uma cavidade ali muito grande e então o paciente teria que ficar aí um bom tempo, às vezes, de boca aberta, e nesse caso não vai precisar, a gente só faz ali a remoção da restauração ou a remoção da cárie. Então vamos supor que eu tenho um problema nesse dente aqui. A partir daí, então, eu tive que fazer uma cavidade naquele dente para remover ou toda a restauração, ou a cárie que era muito extensa ou profunda, então a gente faz aqui uma remoção. Então vocês estão vendo que aqui tem um preparo nesse dente. Então como é que funciona agora? Então como a gente parou no vídeo, eu vou adiantar só uma etapa, a gente faz uma moldagem disso aqui. Então é como se eu fosse agora colocar aqui um material de moldagem que seria o alginato, é um material simples, e a gente molda essa região. Então eu vou lá, encaixo ela e vou esperar o tempo da presa desse material e eu vou pegar o registro fiel, lógico. Esse alginato tem que ser um alginato de boa qualidade para que tenha ali uma boa impressão de todas as curvaturas e todos os preparos que a gente fez. Depois de pronto, então eu tenho aqui agora o meu molde dessa região. Então agora eu tenho ele aqui pronto, com todos aqueles detalhes que a gente tem ali para poder preencher toda aquela falta que o paciente tem em boca, a gente agora consegue visivelmente perceber onde é que eles estão aqui. E aí como é que funciona? Eu tenho esse material, a gente agora então vai usar
por exemplo, isso que a Voco aqui nos disponibiliza, que seria um modelo de silicone. Então existe aqui uma pistola que a gente acaba agora espatulando esse material e aplicando ele lá dentro. Então é como se eu fosse agora colocar lá dentro, eu vou aqui só levantar um pouquinho melhor, começando lá embaixo, eu vou preencher isso aqui. Então eu vou preenchendo levemente todas as bordinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver bem ali, mas então a gente vai preenchendo aqui aquele dente em específico. Aí depois eu vou, para poder ter uma boa empunhadura, para poder conseguir pegar esse molde, a gente vai espalhando isso aqui mais, logicamente lá para os outros dentes, para ter um tamanho um pouco maior e logicamente, dependendo da quantidade de dentes, tu faz mais ou menos, tá? Então a gente vai preencher isso aqui até uma altura que eu consiga depois segurar e poder trabalhar e também porque ele não fique tão mole. Então a gente vai agora deixar isso aqui tomar presa. Isso aqui então tem um tempo bem rápido, isso aqui em 3 minutos já está duro para a gente poder trabalhar. Então eu vou deixar isso aqui de ladinho, eu já tenho alguns aqui prontos. Então como é que funciona? Então é como se eu tivesse aquele moldezinho lá agora, assim ó. Desculpa, deixa eu deixar um pouco mais baixo. Dessa forma aqui. Então a gente consegue ver bem aqui, lógico, às vezes forma algumas bolhazinhas e tal, só que não são problema nessa situação, porque aqui vai ficar como se fosse uma imagem negativa da situação. Então assim, seria problema se eu tivesse bolha na hora de fazer o que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. Mas aqui não vai ter nenhuma importância, porque se ficar uma bolinha, aquela bolinha depois eu vou poder ou preencher ela, ou então o próprio material de cimentação completa. Então a gente tem agora esse formato. Então nesse momento o paciente agora pode ficar ou relaxado, ou então ele pode aguardar um pouco na recepção ou mesmo no próprio consultório, enquanto o dentista agora não precisa mais fazer na boca, o paciente aquele tempo todo de boca aberta. A gente consegue fazer agora diretamente nesses modelos. Então a gente agora vai utilizar ali, da Voco tem uma marca de resina que é a Grandio, então ela tem uma carga muito boa, porque sempre tem aquela história de pacientes às vezes mais antigos, então que usam essas restaurações de amálgama. Não, que ela é melhor porque ela dura mais e essas coisas assim, mas hoje em dia isso é bem diferente, então era uma vantagem que tinha na época, mas hoje em dia essas resinas têm bastante possibilidade de esforço, de carga, então que isso não é mais nenhum problema. Então como é que funciona? A gente por incrementos vai colocando a resina, posso fazer de uma certa forma mais e maiores os incrementos do que normalmente a gente faz na boca, porque a gente vai colocar esse material lá dentro nessa cavidade e vai esculpindo. Então eu vou deixar agora do formato que eu quero. Então assim, a outra vantagem que eu tenho aqui muito mais ângulos para poder trabalhar, principalmente nos dentes posteriores. Atrás o dentista já tem toda uma dificuldade, já fica lá todo contorcido para poder chegar lá, e aqui então eu consigo dar uma anatomia muito melhor, eu faço o desenho do jeito que eu quero do meu dente, eu tenho mais possibilidades de comparação com os dentes vizinhos, então facilita bastante. Então a gente vai fazendo por incrementos, eu vou só aplicar aqui a luz que ativa e que acaba polimerizando essa resina. Então a gente vai fazendo isso por incrementos até chegar na etapa final. Então assim, terminei uma etapa, faço um pouco mais de incremento e vou continuando. Então eu já tenho aqui também um caso pronto para vocês. Então é como se eu tivesse agora com a pecinha concluída. Então eu consigo fazer toda a anatomia do dente aqui. Aí o paciente, vamos quem comentou, o fato de ser 1, de ser 2 ou ser 3, não é problema nenhum. A gente vai só esculpindo ele e vai polimerizando na medida do tempo. Aí então essa pecinha, esse material, como acaba sendo maleável, agora eu consigo então tirá-la fora, a gente saca ela daqui, ó, dá para perceber que eu estou começando a tirá-la ali de dentro, e eu tiro. Então agora eu tenho uma pecinha que vai me encaixar novamente lá naquele nosso modelo primeiro, que é logicamente a boca do paciente. Então isso aqui agora vai passar por algum processo de higienização, a gente tem que limpar bem isso aqui com álcool, tem que fazer todo o acabamento, tem que fazer todo o polimento. Então tem vários procedimentos, só que são coisas que para o dentista acaba sendo um procedimento extremamente rápido e simples. Então vamos só continuar ali um pouquinho do vídeo, que eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, que a gente tem ainda a parte da preparação do dente. Então assim, não adianta eu só fazer tudo que eu fiz agora e não levar em consideração que eu tenho que ter uma boa adaptação no dente. Então o que é importante? Antes de a gente fazer a cimentação desse tipo de trabalho, que seria uma restauração indireta,
tem que fazer o condicionamento da região do dente, então se faz um preparo naquela região, se aplica um adesivo, se faz um condicionamento prévio, então tem várias coisas que a gente tem que seguir ali para que o resultado desse trabalho tenha sucesso. Então aí a gente está mostrando para vocês o passo a passo novamente, aqui o vídeo acaba sendo curto e bem rápido e fica fácil para o pessoal também entender ali um pouquinho melhor em casa. Aí, ó, então a etapa que a gente preenche e vai esculpindo. Eu acho que vai mostrar aqui também no vídeo pra gente a resina que acaba se utilizando. Então, se não pode ser logicamente feito com qualquer tipo de resina, porque tem resinas às vezes que são fracas para essa finalidade, principalmente para os dentes posteriores, que elas não resistem muito à carga. Então, se isso acontece, a resina depois começa a ficar toda quebradiça, e o fato dela ficar quebradiça vai quebrar principalmente nas bordinhas, aí começa esse problema às vezes de infiltração, aí logicamente não é legal, acaba podendo gerar ali cárie, o fato de acabar infiltrando ela vai poder se soltar, só que isso também acontece qualquer tipo de procedimento, não só realizado dessa maneira. Da forma convencional também acontece isso. Então essas resinas nos dentes posteriores a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Então aí na etapa que a gente chegou, ó, ele já está, no vídeo a gente está retirando aquela pecinha, o tamanho ali que eu comentei com vocês, pouco importa, isso que mais facilita para o dentista poder fazer isso fora da boca. Imagina também como é conveniente para o paciente poder estar ao lado ou na recepção aguardando, enquanto a gente está fazendo o trabalho que em seguida já pode ser feito a cimentação. Hoje em dia o que as pessoas buscam muito é a praticidade, né? Então o tempo tem se tornado um problema, né? As pessoas não têm mais tempo, então tudo que a gente puder fazer para realmente estar agilizando isso para o paciente, para tornar o procedimento mais rápido, mais prático, com menos idas ao consultório, existem inúmeras tecnologias que estão proporcionando hoje esse tipo de tratamento, né? De ir e resolver tudo numa consulta só. Uhum. E vários dentes. Sim, né? ou um ou mais de um, né? Então aqui no vídeo mostrando para vocês como é que seria agora a etapa da conclusão, então a pecinha vem previamente pronta, tá? Então tu vai lá e vai encaixar ela, só que agora tem que fazer qual que é a adesão que funciona, como é que ela vai se fixar naquele dente sem ter o problema de o paciente soltar e mastigar e vir fora. Não, então por isso que a gente vai fazer agora, mostrar para vocês como é que funciona essas etapas. Aí no vídeo a gente está mostrando que antes de fazer a cimentação se fazem todos os ajustes de contato, de oclusão, para que não fique um contato prematuro, para que não fique batendo mais do que nesse dente do que nos demais, mas todos esses procedimentos são como se fosse fazer uma restauração convencional, da maneira mais simples, tá? Agora aqui a etapa da preparação do dente, então isso aí é um adesivo que vai fazer a união do dente a esse tipo de material, a essa restauração indireta. Então se faz a aplicação disso dependendo do adesivo que vai estar sendo utilizado. Aqui a gente está utilizando o adesivo da Voco, se faz diretamente ao dente sem ter que fazer nenhum tipo de ataque ácido. Logicamente tem que fazer que nem com aquela luzinha para polimerizar, então é a presa que ele leva, talvez é química e através da luz, então ele acaba sendo dual, então tem duas etapas. Aonde a luz não chega, quimicamente esse adesivo é ativado para que aquela pecinha grude com bastante precisão. E aquilo que eu falei, aquelas bolinhas, aqueles detalhezinhos às vezes que ficaram, se preenchem, como a gente está vendo aí, com o material de cimentação que ele é resinoso. Então se dentro, internamente, ficou algum detalhezinho, alguma bolinha, vai ficar mais fácil para preencher com esse tipo de material, tá? Aí então a parte da cimentação, e eu vou mostrar agora para vocês como é que fica isso aqui na boca, tá? Então se eu pegar aquele meu que eu tinha anteriormente, eu tenho aquela minha pecinha que a gente tirou lá do nosso modelinho, a gente então vai fazer com ela que passe ali por todos esses processos de acabamento, e aí depois a gente vai lá e eu tenho então a possibilidade de encaixar ela aqui no paciente com total facilidade, e eu vou prender ele naquela região. Então assim, vendo aqui no vídeo, vocês podem perceber que eu consigo fazer uma boa anatomia desse dente, em vez de ter um dente restaurado que parece que fica um quadrado, não, a gente consegue dar ainda mais anatomia. E imagina a facilidade para o dentista para poder fazer esse trabalho com mais refinamento do que fazer na boca, às vezes até, de certa forma, um pouco mais no escuro, com a bochecha, saliva. Geralmente são dentes bem posteriores, né? Então, geralmente são dentes bem posteriores. O paciente fica muito cansado, né? Vai ali ficar um tempo com a boca aberta, não pode fechar, tem que estar com isolamento. Então, realmente se torna um trabalho, o paciente sai do consultório cansado. E assim não. Assim, o paciente pode estar lá lendo uma revista,
pode estar fazendo qualquer outra coisa, lendo um livro, e a gente executa o trabalho e depois só faz a instalação. Então se torna muito mais prático. Sim. E às vezes, logicamente, o tempo, hoje em dia, o tempo é tão importante para todo mundo, se tiverem às vezes até mais dentes, pode ser feito às vezes de um dia para o outro, por exemplo, também. Então, assim, a própria se não quiser esperar, isso, né? se o paciente às vezes não quer esperar esse momento, talvez o tempo está de vir no dia seguinte, fecha-se esses orifícios, hoje em dia com materiais provisórios, rápidos, que não vão criar sensibilidade, que o paciente não pode ir para casa com o dente aberto daquele jeito, mas então a gente fecha e no dia seguinte, então, quando é muito mais dentes, finaliza da mesma forma. Então, pessoal, isso aqui acaba sendo algo que é bem interessante, é novo, às vezes, para a maioria das pessoas, perceber e saber como é que funciona esse tipo de técnica, mas eu acho que é sempre válido poder explicar para vocês como é que funciona. A gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida.